gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. E no vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 90, 91 e 92 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem nós iremos ler os capítulos 93, 94 e 95 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Bom, logo aqui no início nós temos um relato da Claire, né, de que o Jamie amanheceu com um semblante muito melhor. Aquela tensão havia desaparecido, ele estava mais calmo, mais relaxado. Ela não sabia exatamente o porquê, nós sabemos, mas a Claire não sabia exatamente o porquê. A única coisa que ela sabia é que era muito contagiante. Então, apesar de estar bem preocupada ainda, de não saber exatamente o que deixava o Jamie tão mais aliviado assim, mesmo assim, ela também se sentiu da mesma forma. Ver o semblante do Jamie daquele jeito a fez se sentir mais calma, mais tranquila, mesmo sem saber o porquê. Ela diz aqui pra nós que o Richard Brown não estava mais junto da comitiva deles, ela não sabia o que havia acontecido com ele, que rumo ele havia tomado, mas fato é que ele não seguia juntamente com eles, né, nessa nova direção. E eles continuavam seguindo viagem. Mas a Claire relata aqui pra nós também que num dado momento ali da viagem, eles foram praticamente encurralados. O Jamie foi segurado ali por alguns homens, enquanto a Claire foi levada para um dos cavalos que estava ali presente. Porém, nessa altura do campeonato, o Richard Brown já havia se juntado a eles novamente. Tom Christie ficou sem entender nada, ele não entendia o que estava acontecendo, assim como Claire e Jamie. Jamie fica aprisionado com esses homens, enquanto a Claire era levada a cavalo para continuar a viagem. Bom, a Claire ficou aos prantos, gritando muito. Segundo ela, o seu estômago doía muito, a sua garganta doía muito, de tamanho esforço que ela fizera gritando Jamie. Ela implorou para o Tom Christie ficar junto do Jamie para que o Jamie não fosse morto por estes homens, porque ela acreditava que o Richard Brown iria matar o Jamie, né? Afinal de contas, por que estariam separando eles? Mas o Richard Brown dá a palavra dele pro Tom Christie de que ele não vai matar o Jamie, e o Tom Christie dá a sua palavra para Claire. E, gente, a Claire relata aqui para nós que ela fica assim num estado de impotência gigantesca, porque ela não tem o que fazer. Apesar de não acreditar que o Richard Brown não vai matar o Jamie, o que ela vai fazer? Ela está ali, né, sob o domínio desses homens, ela não tem como agir, tudo que ela tem que fazer é se deixar levar, infelizmente. Mas ela confia na palavra do Tom Christie. E neste momento a Claire é levada até New Bern, quando o xerife Tolliver é o único que aceita recebê-la em sua delegacia para realizar o seu julgamento, assim como nós vimos acontecendo na série. Esses capítulos aqui são bem parecidos, exceto por alguns detalhes que eu vou relatar aqui para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Mas chegando na prisão, a Claire conhece a Sadie Ferguson, que nós também conhecemos na série. Ela estava presa, acusada de falsificação, e se lá na série nós tivemos 3 presas, né, incluindo a Claire, aqui nós só temos a Sadie Ferguson e a Claire. As duas estavam dividindo a cela juntas. De vez em quando a esposa do Sr. Tolliver, que era Maisie Tolliver, se eu não me engano o nome dela, era ela quem era responsável por cuidar das presas, e ela de vez em quando passava ali para dar uma observada nas mulheres e tudo mais. Porém, quando tinha bebida ali no meio da história, a senhora Tolliver sempre se juntava às presas, e segundo as descrições da Claire, ela era realmente alcoólatra. Bom, os dias da Claire, eles se passam na prisão bem mais ou menos como nós vimos na série. Nós não temos muitas diferenças. Quem lê os livros vai notar que alguns diálogos são extremamente fiéis ao que nós vimos na série. A série foi extremamente fiel aos diálogos dos livros, mas tem alguns acontecimentos dos livros que nós não tivemos na série. Acontecimento 1. A Sadie Ferguson, ela tenta algo a mais ali com a Claire durante a noite. Pelo que a gente pôde perceber aqui pelas descrições dela no livro, ela não era muito familiarizada a estar com o homem, não lhe agradava muito, então não era só a carência de estar presa há algum tempo, né, a necessidade de um corpo físico, mas também a sua preferência. Ela tenta ali acariciar a Claire, tentando alguma coisa a mais, mas a Claire é muito direta quando diz que não quer. Inclusive a Claire não quer nenhum tipo de contato físico, a não ser dar as mãos, né? Elas estavam ali, gente, numa mesma furada, numa mesma embarcação, esperando ali por um julgamento que elas mal sabiam quando iria acontecer, assim como foi na série. Então, pelo menos a mão a Claire deu ali para Sadie
durante essa noite para elas dormirem ao menos de mãos dadas. Mas na manhã do dia seguinte, segunda diferença, tá? A Claire acorda com um barulho muito estranho. Barulho esse que ela imaginava que fosse até de uma chaminé. Mas quando ela consegue prestar atenção, não era uma chaminé. Era uma mulher dando à luz. Essa mulher gritava muito e pelo que a Claire descreve aqui para nós, né, pelos seus gritos, ela já estava em trabalho de parto há algum tempo e não estava sendo fácil. A Claire bate na porta, a senhora Tolliver abre a porta e a Claire, sem pensar duas vezes, passa por essa porta para ajudar essa mulher que estava em trabalho de parto. Pelo que a Claire nos conta, essa mulher era uma escrava que estava tendo uma certa dificuldade ali ao dar à luz, né? Porque o seu filho não estava em uma posição propícia para o parto acontecer de forma rápida e com menos dor possível. Pelo contrário, o parto estava sendo demorado, ela estava sentindo bastante dor, mas a Claire é a sua salvação. Esse bebê, ele nasce ali e a princípio as mulheres acreditam que eles não estão mais vivos, mas a Claire se recusa a perder mais esse bebê, mais essa vida, e ela consegue fazer alguns procedimentos que trazem esse bebê de volta à vida. A mãe dessa criança não queria que essa criança estivesse nascido viva. Ela preferia que essa criança estivesse nascido morta. Depois, a Sadie conta para nós que já era o quarto filho que essa mulher matava depois do nascimento. Porque ela não queria que esses filhos nascessem vivos. Porque quando um filho nascesse vivo, ela, enfim, seria enforcada, já que essa foi sua sentença. Ela era uma prisioneira que estava ali apenas para dar à luz e quando essa criança nascesse viva, ela teria, então, a sua sentença sendo cumprida. Lá no capítulo 91, nós ficamos sabendo o que aconteceu com o Jamie. O Jamie estava ali numa espécie de ancoradouro, num porto. Ele não estava entendendo muito bem o que ele estava fazendo ali. Ele ficava imaginando se ele seria morto, quando ele seria morto, a qualquer momento ele poderia ser morto. E ele estava encapuzado. Ele tinha zero controle da situação e só ficava imaginando quando você vai aparecer, Ian. Pelo amor de Deus, venha logo. Só o fato ali do cheiro do mar, né, de alguns movimentos, alguns sons, já estava fazendo o estômago do Jamie embrulhar. Tamanho era o seu enjoo, né? Nós sabemos que o Jamie e mar não combinam muito bem, né? Mas o Jamie sabia que o Ian estava por perto, então ele só estava torcendo para que o Ian viesse logo. Bom, onde o Jamie estava não tinha nenhum homem com ele, o que é bem diferente do que nós vimos na série. Na série foi muito mais eletrizante, a gente ficou com o coração na boca nesse momento, né? Neste momento aqui nos livros, o Ian, ele resgata o Jamie sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele espera ali um momento mais propício para chegar até o tio e levá-lo junto ali para um local seguro. Bom, o Ian explica para o Jamie, ele brevemente, porque ele não tem muito tempo, o que foi que ele escutou. Porque sim, ele andou escutando ali por detrás de alguns barris e conseguiu pegar assim um pouquinho da conversa do Richard Brown. O Richard Brown, ele estava ali, né, trabalhando junto com o Nell Forbes, que é um advogado que nós já conhecemos muito bem, que não vai nem um pouco com a cara do Jamie, nem com a família Fraser, né? E, inclusive, o Nell Forbes, ele também estava trabalhando com o Stephen Bonnet, então estavam todos trabalhando juntos, gente. Neste momento aqui, estavam apenas juntos, neste momento, tá, gente? Richard Brown e Nell Forbes, e a ideia deles era despachar o Jamie para a Inglaterra em um navio, para que assim eles pudessem tomar conta de Fraser Ridge. Pelo que eu entendi que o Nell Forbes, ele iria dar um jeito de tomar Ridge para si. Mas o Ian, graças a Deus, consegue salvar o Jamie. O Jamie, sabendo que Stephen Bonnet está tão próximo dele, porque esse navio, né, pelo qual o Jamie seria levado para a Inglaterra, ele era do Stephen Bonnet, porque ele estava fazendo trabalhos ali de contrabando para o Nell Forbes. Então, sabendo que o Stephen Bonnet está tão perto, o Jamie fica muito tentado a ir procurá-lo. Mas ele sabe que ele perderia muito tempo, chamaria muita atenção e não era o momento de focar no Bonnet. Agora ele precisaria sair dali o mais depressa possível para ir de encontro a Claire. Então nós finalizamos esse capítulo com o Jamie tendo essa decisão muito difícil. E assim como nós vimos na série, no próximo capítulo nós temos ali alguns homens que vão até a cadeia em busca de uma parteira. Eles estão em busca, assim, né, ensandecidamente de uma parteira. E eles vão até a prisão para tentar encontrar uma. E a Sadie Ferguson, ela rapidamente diz que a Claire era uma excelente parteira, porque ela havia presenciado o parto que a Claire tinha feito aí no capítulo anterior, né? E ela sabia muito bem que os homens não levariam a Claire se soubesse que ela era assassina. Então ela fala, eu sou assassina, assim como na série, e ela é a
falsificadora. E a Claire acaba sendo levada por esses homens. A princípio, a Claire achou que aquilo foi um ato muito bom da Sadie Ferguson, né? Nossa, graças a ela que eu consegui sair daquela cadeia. E ela assumiu a responsabilidade do assassinato pra si. Nossa, como ela é boazinha. Mas assim como na série, um pouquinho mais à frente, a Claire vai descobrir que não foi um ato de bondade. Na verdade, a Sadie Ferguson estava pensando apenas nela. Mas a gente já chega lá. Bom, na série, a Claire ela foi levada para o navio do governador Martin. Mais aqui nos livros, ela foi levada para a mansão do governador Martin. Inclusive, a Claire descreve para nós que era, assim, um palácio belíssimo, muito bem construído. Foi construído anteriormente pelo governador Tryon, que foi designado agora para Nova York. Então, quem assumiu agora Carolina do Norte era o governador Josiah Martin. Então, era ele quem morava nessa belíssima mansão agora. A Claire não vai para o navio ainda, tá? Ela está na mansão atendendo a esposa do governador, assim como nós vimos na série. A esposa do governador está sofrendo ali, né, de uma indigestão, comeu algumas coisas que não lhe caíram muito bem, e a Claire estava ali para lhe auxiliar. As pessoas acreditavam que ela era falsificadora, então não tinha muito problema para as demais pessoas, né, em manter a Claire ali. Mas a esposa do governador, ela era muito astuta e, segundo ela prestava atenção nas notícias e nos sobrenomes. E ali na Carolina do Norte, não se falava outra coisa senão na mulher que assassinou a amante do seu marido com o seu bebezinho dentro da barriga. E essa mulher era a senhora Fraser. A Claire, quando se apresenta, ela dá o seu sobrenome verdadeiro, né? Senhora Fraser. E a esposa do governador Josiah Martin faz a associação e ela sabe exatamente com quem está lidando. Inclusive, a Claire tem a oportunidade de falar para ela, assim como ela fala na série, de que ela não era culpada. Ela não havia feito o que as pessoas estão falando que ela fez e que Malva Christie também não era amante do Jamie. Enfim, a Claire está ali agora para cuidar da esposa do governador, mas em paralelo ela também vai realizar um trabalho para o governador, porque ele está precisando de uma pessoa para escrever algumas cartas. Ele está precisando de uma secretária. E como a Claire não tem previsão para julgamento ainda, né? Ele contrata a Claire para fazer esse trabalho para ele. Contrata, tá, gente? Porque a Claire não tem pagamento e a Claire também não tem muita escolha. É melhor do que a prisão, né? Isso a Claire diz para nós. Apesar de seu aposento não ser um dos melhores, ainda assim era melhor do que estar na prisão. E, inclusive, a Claire escreve ali algumas cartas, né? Ele pede 8 delas, se eu não me engano. A Claire escreve essas cartas e ele até fala, é uma pena você ser a falsificadora, porque a sua letra é muito boa. Ela fala assim, mas como assim, né? Uma pena eu ser a falsificadora. Se você fosse assassina, ele fala, talvez você tivesse uma chance. Bom, como nos foi falado na série, se a Claire tivesse assumido ali a sua responsabilidade de ser uma assassina, quando ela fosse a julgamento, ela podia apelar para a Bíblia. Mas o crime de falsificação era um crime capital, não havia perdão. Se a Claire fosse julgada e condenada culpada, ela seria condenada à forca, não teria nenhuma forma dela escapar da forca, porque falsificação era crime capital, sem perdão. Já o assassinato, a Claire poderia jurar que se arrependeu do que fez, recorrer à Bíblia, e ela só teria o seu rosto marcado, né, como uma assassina, mas poderia continuar em liberdade, poderia continuar viva. E neste momento ela tem certeza de que a Sadie Ferguson ajude muito a má fé. Bom, a Claire aproveita que ela ganhou esse tempinho aí, né, morando ali na mansão do governador, para tentar bolar um plano de fuga. Ela ia aproveitar que ela estava na mesma cidade que Master e Fergus estão, em New Bern, para tentar escrever uma carta para eles dizendo que ela está ali, para tentar arquitetar uma fuga e encontrar com o Jamie. Mas o governador faz uma pergunta para Claire. A esposa dele estava grávida, estava tudo bem, mas ela estava ali em um estado um pouco avançado de gestação, não estava se sentindo muito bem, com frequência ela passava mal, mas era indigestão mesmo. Mas ele, muito preocupado, pergunta para Claire, né? Ela aguentaria uma viagem? Ela aguentaria uma viagem de barco? A Claire confirma, diz que sim, e fica se perguntando o porquê disso. Então, muito provavelmente, nos próximos capítulos, nós teremos a Claire fazendo uma pequena viagem de barco com o governador e talvez o desfecho seja muito parecido com o que nós vimos na série. Mas vamos aquietar o coração, vamos aguardar, porque logo logo a gente já chega nessa parte.
E foi essa a leitura dessa semana, gente. O que vocês acharam? Acharam a leitura muito parecida, diferente? Comentem aqui abaixo. Como eu disse pra vocês, tivemos acontecimentos muito fiéis ao que nós vimos na série, né? Na verdade, a série é quem foi muito fiel aos acontecimentos do livro, então foi muito gostoso ler e relembrar ali algumas cenas da série. Se você chegou até aqui neste vídeo, não esquece de comentar a nossa hashtag da semana. A hashtag dessa semana é perdida, porque o que mais a nossa personagem Claire está nesses últimos capítulos é perdida, coitada, mas logo eu tenho certeza que ela será reencontrada, né? Teremos o reencontro de Claire e Jamie novamente e que vai ser épico, vai ser emocionante e épico como nós já bem vimos na série. Mas é isso, comenta a hashtag perdida se você chegou até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau!